Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gedeões, convidando você a estudar a Palavra de Deus, convidando você a mergulhar nestas verdades tão lindas que nos trazem firmeza, que nos fazem perseverar, que nos fazem, como tantos cristãos hoje estão fazendo, por força das circunstâncias, morrer por Cristo. Sim, a igreja primitiva, nossos irmãos, tinha os fundamentos nos quais eles apoiavam a sua fé. E no programa de hoje conversaremos sobre este tema, firmeza na fé. Você está pronto? Deixe o Espírito Santo te falar. O programa Os Gedeões já começou. Muito bem, nós sabemos que no decorrer da história, desde o início, quando a palavra foi pregada pela primeira vez na instituição que podemos chamá-la de igreja cristã, ou seja, o primeiro culto da igreja, depois que Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou, ascendeu aos céus, ali em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio, os irmãos estavam orando, estavam buscando a Deus, estavam dizendo: Deus, estamos aguardando as tuas promessas, a promessa da descida do Espírito Santo. E ouviram um som como de um vento impetuoso que encheu toda a casa. Podemos imaginar aquele som, podemos imaginar os irmãos despertos, o que vai acontecer, o que é isto? E apareceram em forma de línguas de fogo sobre a cabeça de cada um deles. O Espírito Santo pousou. E eles então foram tomados pelo Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. As línguas que eles falavam não eram as línguas dos anjos, mas eram idiomas. Eram as línguas das pessoas que estavam ali em Jerusalém naquele dia da festa de Pentecostes, no 3º mês do ano. Ali estavam árabes, cretenses, ali estavam de Roma, de Ponto, Panfilha, da Frígia, vários idiomas, dialetos falados. E eles começaram a falar nestes idiomas. E falavam o quê? O texto nos diz que eles falavam das grandezas de Deus. Falavam quão grande é o Senhor, a obra que Ele havia feito. Estavam proclamando a salvação do Senhor nestes idiomas. E aquelas pessoas que vieram, ouviram aquele som, ouviram aquelas vozes, aquelas línguas, aquela adoração ao Senhor e começaram a se reunir e perguntaram: o que é isto? O que vem a ser isto? E Pedro então prega ali na praça a primeira mensagem como igreja. Pedro, como pastor, como líder, ele prega. É interessante que Deus falou com Pedro: te dou as chaves. E Pedro usou a chave do reino para abrir a porta do primeiro culto entre os judeus. E Deus usa Pedro para usar esta chave para abrir a porta do evangelho para os gentios. É Pedro quem prega para o primeiro gentio, Cornélio, na cidade de Cesareia. O primeiro culto em Israel, o primeiro culto em Jerusalém, teve 3.000, não somente espectadores, não somente vieram para assistir o culto, mas vieram para ouvir a mensagem e foram transformados por ela. Foram batizados, tornaram-se cristãos. Cristão significa parecido com Cristo, ou pequeno Cristo. Cristo significa ungido. Eles foram ungidos, eles receberam o Espírito Santo e eles ficaram semelhantes a Jesus, o Cristo de Deus. E foi tão lindo.
E nós sabemos que a igreja então começa a crescer. Aquelas pessoas vão para suas terras, vão para suas pátrias, vão para suas cidades, levando esta chama. E o Espírito Santo lhes dá entendimento a respeito das Escrituras, desde o Gênesis até Malaquias, mostrando Jesus, o cumprimento da lei, o cumprimento da palavra, Jesus o Cordeiro Pascal, Jesus o sacrifício por nós, Jesus nos dando vida e salvação. O Espírito Santo lhes mostrava, o Espírito Santo lhes ensinava. E eles estavam firmados nas Escrituras. Todo o Novo Testamento, ele concorda em todo o tempo com o Antigo Testamento. O Novo Testamento, em Cristo, no Espírito Santo, joga luz nas figuras, nas histórias, nas profecias do Antigo Testamento. E o Novo Testamento nos revela Jesus de Nazaré como Cristo de Deus, como Filho de Deus. E nós vamos ver que a igreja então começa a viver numa dimensão de amor e de revelação. Uma dimensão totalmente embasada e fluindo na unção e na presença do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo quem governa a igreja, é o Espírito Santo quem traz a revelação, é o Espírito Santo quem convence as pessoas do pecado, da justiça, do juízo. É o Espírito Santo quem capacita o crente, o cristão, para ter uma vida em santidade. O Espírito Santo é que mostra a verdade na palavra de Deus, fazendo com que a Bíblia seja tão atual, tão real e fale aos nossos corações. Vamos ver como vivia a igreja e como estava ligada à palavra de Deus. Em Atos 2, 42 a 47, está escrito como viviam os convertidos, como viviam os primeiros cristãos. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Em que consistia a doutrina dos apóstolos? Nos ensinos de Jesus e na revelação das Escrituras dada pelo Espírito Santo. Esta revelação, Paulo mesmo ele diz: eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Eu recebi. Paulo recebeu a revelação das Escrituras, a revelação de tudo do Antigo Testamento e entregou à igreja. Deu à igreja. Deu à igreja em forma de escritos das suas cartas. Deu à igreja em mensagens, não só Paulo, mas Pedro, Tiago, João. Nós vemos que eles receberam do Senhor. E os discípulos, os primeiros discípulos, os primeiros cristãos, eles estavam perseverantes na doutrina dos apóstolos. Na doutrina dos apóstolos. Na época da igreja primitiva, houve muitos escritos a respeito de Jesus, a respeito da igreja. Existem outros evangelhos apócrifos, evangelhos que foram escritos, histórias que foram escritas a respeito de Jesus, mas que não são inspirados, não são aprovados, não fazem parte do cânon das Escrituras. Muitas lendas, muita coisa se falava naquele início, mas o que foi escrito, registrado nos evangelhos é aquilo que foi visto, atestado, testemunhas oculares, pessoas que viveram. Lucas, ele entrevistou Maria, mãe de Jesus, ele entrevistou os apóstolos quando ele veio com Paulo em Jerusalém, ele entrevistou a cada um para escrever o Evangelho segundo Lucas. Então, diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. A comunhão era o resultado da presença de Deus no meio do seu povo, no partir do pão e nas orações. O partir do pão nos fala da ceia do Senhor. Eles tinham a festa chamada Ágape, a festa de amor,
quando eles se reuniam para comer juntos e lembrar a morte de Jesus e a sua vinda. E nas orações, eles estavam sempre orando juntos. Qualquer motivo de oração era motivo para eles se reunirem. Nós vemos, por exemplo, quando Pedro foi preso e Pedro seria morto por Herodes, assim como Herodes matou Tiago, irmão de João. E a igreja então se reuniu na casa de Maria, mãe de João Marcos, se reuniu ali e eles estavam dia e noite orando, 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 orando. Deus, livra Pedro, tira Pedro da prisão, não permita que ele morra, precisamos de Pedro. A igreja perseverava na oração. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Um tempo de milagres, um tempo de confirmação das verdades das Escrituras. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Era o amor. A igreja vivia o amor. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com singeleza de coração e alegria, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isto, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Assim vivia a igreja primitiva. Assim viviam os nossos irmãos, perseverando na palavra. Quando se está firme na palavra, tudo que se faz é harmonioso e gera frutos de milagres, respostas de oração e a pregação consciente e verdadeira, gerando crentes firmes, santos, que amam o Senhor. Na sua igreja é assim? Você é assim? É importante que estejamos firmes na fé, na palavra de Deus. Vamos orar por isto? Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eu quero perseverar na Tua palavra, ser firme na fé. Eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo e andar nos Teus caminhos e alegrar o Teu coração. Ajuda-me a fazer a Tua vontade, ajuda-me a glorificar o Teu nome e a estar no centro da Tua vontade. Eu me entrego a Ti, para viver somente para Ti e para a Tua glória. Recebe a minha vida e a minha consagração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isto aí. Fique firme na fé, firme na palavra de Deus e creia neste Deus maravilhoso em todo o tempo. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.